momento. Silvia, bom dia a todos. Eu estou acompanhando a reunião, tá, Silvia? É o presidente da Câmara. Oi, Alexandre, tudo bem? Bom dia, eu estou aqui acompanhando, tá? Bom dia. Então tá, vou retornar para a gente poder finalizar. Retornar aqui o compartilhamento do slide. Ok. Então, esse ponto que a gente vem falando aqui para a elaboração do plano, é muito importante que a gente tenha agora uma participação mais efetiva. Aí eu não sei como é que a Câmara vai se organizar em relação a uma área, ou uma pessoa, ou um grupo de trabalho que seja efetivamente da Câmara, para a gente poder construir em conjunto um plano de ação, tá? Então, a gente vai apresentar, são só mais 2 slides, e a gente vai apontar quais são os pontos críticos que a gente colocou como algumas perguntas e quais são as etapas que estão aí faltando para a gente completar o trabalho, tá? Então, além dessa pessoa ou desse grupo de trabalho da Câmara, a gente precisa definir alguns itens. Localização e disposição dos pontos de coleta dos resíduos dentro do espaço da Câmara. Como serão esses coletores? Se vai ter a classificação por todos os itens, né? Os 4 clássicos: metal, papel, orgânico, vidro, e se vai fazer coletores específicos de cada um, se vai fazer um mais simples, vai separar o seco, que é plástico, e papel, que são os principais resíduos da Câmara, e orgânico, se terá coletor de orgânico em todos os lugares e gabinetes, enfim, essas N perguntas que a gente vai se colocando para poder ir definindo melhor o plano de ação, tá? Outro ponto muito importante é se a coleta vai ser apenas para o público interno, mesmo que ele não seja o público efetivo da Câmara, mas uma coleta restrita à geração interna, ou se vai ser aberto também para recolher itens da população em geral. Isso vai fazer muita diferença na hora de escalonar o plano de ação. Essa identificação de outros resíduos, por exemplo, a gente não identificou nenhum resíduo exatamente tóxico, né? Ou que precise de uma destinação diferente de um item de reciclável ou de um item de orgânico, mas pode ter uma geração eventual. Então, por exemplo, se for fazer uma reforma, pode ser itens específicos de construção civil, pode ser galão de tinta sujo, que não vai para um resíduo comum, então tem que ter um tratamento todo especial. Se vai ter esse item no plano, se não vai ter esse item, a gente precisa definir. Tá? Resíduos sujeitos à logística reversa, então, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, vai ter especificamente, continuamente, a coleta de eletroeletrônicos vai ser permanecida, vai colocar um coletor específico de lâmpadas, de pilhas, vai ser aberto para público externo ou não? Então, todas essas perguntas precisam ser respondidas, ok? Serão oferecidos pontos de coletas estratégicos para o município, como, por exemplo, coletor de medicamentos vencidos. Acabou de ser aprovado o acordo coletivo para a coleta de medicamentos vencidos. Por obrigação, as farmácias têm que fazer, mas isso é recente, foi semana passada que isso aconteceu. Será que a gente já vai sair na frente? Vamos colocar um ponto de coletor de medicamentos na Câmara para que a população inteira possa fazer? Aí a gente precisa identificar se isso vai ser possível, se não vai ser. Coletor de óleo vegetal usado. Tem algumas iniciativas na cidade, a gente vai colocar um item específico desse na Câmara. Coletor de esponjas e assim por diante, tá? Então, para finalizar, eu deixei aqui na apresentação, esses itens necessários não estão ainda no relatório, que a gente está com ele pronto para entregar para vocês, mas a gente pode colocar se vocês acharem necessário. Para vocês terem uma ideia, o item que nós realizamos, que foi apresentado hoje, é o primeiro item, tá? Que é o do diagnóstico. Ele é só o primeiro, mas ele é um dos mais importantes.
se o trabalho de diagnóstico não é bem feito, bem baseado, a gente não tem como fazer um bom planejamento para depois só executar. Então, eu diria que do 2 até mais ou menos o 7 é uma etapa de planos para a gente poder implementar, e depois começam exatamente as ações, né? Já vai ter aí programas e ações para capacitação técnica, que é importantíssimo, para a educação ambiental, para definir quais são os itens. A gente já identificou, gera muito papel, gera muito orgânico. Será que a gente tem como reduzir a geração de papel? Será que a gente tem como reduzir a geração de orgânico? A geração de plástico também é muito grande. Então, essas questões também estão aqui, fazem parte do plano e entra como metas de redução, reutilização, coleta seletiva, reciclagem. Vai ter que ter um meio de controle, de fiscalização, tem que ter um meio de monitoramento, então ações preventivas e corretivas, e uma periodicidade de revisão do plano, porque o plano ele pode, como o nome já diz, ele é um plano, conforme você vai executando, você tem que ir realimentando esse processo para poder manter a continuidade da gestão perfeita. Ok? Acho que a gente pode abrir para perguntas. Ana, é Silvia falando. Eu não sei se o Alexandre quer falar alguma coisa, eu acho que eu estou ouvindo a voz dele aqui no corredor. Não sei se ele me interrompeu para poder preparar a sessão, porque daqui a pouco eles vão entrar em sessão. Mas eu queria ver com vocês quais seriam, você mostrou aí já quais são os próximos passos, mas como que a gente pode fazer isso, entendeu? Se tem algum tipo vamos dizer assim, um checklist, alguma coisa que a gente possa ir fazendo um passo a passo para seguir com essas outras partes de planejamento, que eu acho importante agora que tem o diagnóstico. E outra coisa que eu percebi ali quando eles estavam apresentando aquela primeira parte do diagnóstico. Silvia, para mim está picotando o seu áudio. Peraí. Bom, eu estou sem vídeo. Não estou conseguindo te ouvir. Eu vou escrever no chat. Tá. Então, se quiser, a gente pode marcar uma reunião específica, mas aí a gente precisaria saber, Silvia, acho que é fundamental. Já existe uma pessoa responsável? A gente não consegue identificar uma pessoa que seja responsável ou que vá passar a ser responsável por essa gestão de resíduo sólido. Se já existia a previsão, então, formalmente ainda não. Acho que vamos dizer assim, acho que é uma ação necessária da Câmara para que a gente possa dar continuidade para elaborar um plano que realmente seja possível de ser executado, tá? Então, a primeira coisa seria isso, definir quem seria ou essa pessoa ou um grupo de trabalho e a gente poder começar a fazer algumas reuniões técnicas para definir esses itens de plano de ação. Não sei se Yara tem mais alguma sugestão. Não, e às vezes até alguém do público interno que também tenha mais comunicação com o resto da Câmara e autonomia, né? Porque, por exemplo, essa questão de abrir ou não ao público é uma questão fundamental, porque a geração de resíduo interna não é muito grande, mas se abrir ao público, a gente vai precisar de lugares maiores para armazenar, né? O que também torna a Câmara um exemplo, enfim. E aí, para todo tipo de escolhas, né, que a gente for fazer para alinhar esse plano de ação com o que é realmente implementável, seria muito bom ter alguém interno que tivesse também essa autonomia de articulação desse tipo de informação, né, para decidir junto com a gente qual é o melhor caminho, né, a ser tomado. Se ajudar, Silvio, o que a gente pode fazer a gente pode elaborar, sim, um checklist e, por exemplo, hoje não existe uma empresa específica que faça
coleta de todos os itens, né? Então, a gente tem alguns pré-recicláveis e a gente tem algumas iniciativas que possam fazer, de orgânico e etc. Como é que a Câmara lida com isso? Aí eu não conheço. Tem que ser alguém que conheça como que vai fazer esse processo. Se vai ser acordo, se vai ser um contrato. Então, a gente precisa realmente definir essas ações e por isso que precisa de uma pessoa de dentro da casa para conhecer os processos internos. E até por isso também, na verdade, a gente terminou o diagnóstico em setembro, né? Então, assim, o plano tá pausado aí desde setembro, exatamente porque a gente não tem esse feedback interior da Câmara desde então, né? A gente não conseguiu alinhar com alguém de dentro da Câmara para fazer um plano de ação implementável, né? A gente acabou não fazendo plano de ação dentro do prazo lá do final do ano, porque ficou difícil de saber o que a gente faria, né, para também não fazer um plano de ação super mirabolante que não seja implementável na realidade, né, da Câmara. Então é muito importante esse alinhamento agora, né, entre a Câmara e o nosso grupo, para a gente poder fazer um trabalho legal e que seja realmente aplicável. E tem muitas ideias, por isso que a gente fica fica um pouco amarrado, porque também a gente não adianta a gente dizer, não, vamos abrir, né, a Yara mesmo dessa sugestão, vamos abrir para o público, acho que é importante, é a casa do povo, vamos abrir para coleta externa, só que a gente vê um pouco a realidade que a gente tem lá na UERJ, a gente fez a abertura para o público externo, que vai receber esse produto para poder gerar uma economia circular. Se você não tem como encaminhar esse resíduo para realmente alguém que vá utilizá-lo como matéria-prima, então é um item que passa a não ter valor de reciclado. Então, por exemplo, embalagens de biscoito hoje é um problema, isopor também é um problema, vidro também é um problema. Se a gente começa a coletar isso, não tem como continuar o ciclo, você gera um lixo e vai só aumentar a sua demanda para o aterro sanitário. Exatamente, Silvia. A destinação vai depender completamente desses acordos. Por isso que a gente precisa amarrar se a geração vai ser só interna, se a geração vai captar também algo externo, né? E como que esses acordos dentro da Câmara vão poder funcionar. Não sei se o João e o Lucas têm mais algo a acrescentar. Mas acho que é isso então, Silvia. Não, professora, E aí é a isso gente mesmo. fica... Perfeito. Só falar que é isso mesmo e agradecer aí a Câmara, agradecer o Ramonzitos aí que está distribuindo elogios. Não sei se o presidente quer ouvindo, falar alguma coisa. Sim. Eu não sei se o presidente ainda... Deixa eu ver se ele está aqui na... Tá. Estou. Oi, Alexandre, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer o empenho de todos, dizer que a importância nesse momento que a gente vive tão difícil, né? Essa reclusão que houve aí, com a pandemia, eu estava olhando aí alguns setores dessa área, ficaram todas esquecidas, e vocês continuaram com um trabalho firme. A casa aqui, através da Silva, quem eu quero parabenizar, nós estamos fazendo o dever de casa, sabemos que temos que aprimorar em outros setores, algumas coisas, mas nós estamos dispostos a isso. Apesar de eu estar no final do meu mandato na casa, eu não tenho dúvida que o próximo presidente vai dar continuidade a esse trabalho. Foi um trabalho de suma importância, muito novo. Claro que no início as pessoas não estão acostumadas, a gente tem que... Esse trabalho cabe aos gestores, os gestores têm que começar a ensinar, a passar, a fazer campanhas publicitárias para ensinar a população, para mostrar à população a importância, né? E isso, infelizmente, muitas das vezes não tem. Tudo que é novo cria assim, por parte de alguns, aquela questão de desconfiança. Mas eu acho que aqui evoluiu. Ali na entrada do elevador foi feito
aquela caixa muito bem elaborada, até com o próprio material reciclado, que chamou a atenção. Todos que chegam na casa, ou pelo menos que chegavam antes da pandemia, perguntavam o que era aquilo, tirava, né, dentro das pessoas a curiosidade de saber do que se tratava. Então, eu só tenho que agradecer, dizer que nós vamos continuar à disposição. A casa está muito bem representada pela Silvia, que é uma entusiasta também no assunto. Do mais, eu quero dizer que nós vamos estar sempre à disposição de vocês aqui para o que der e vier. Tá ótimo, Alexandre. Eu que tenho que agradecer, e principalmente aos alunos que se disponibilizaram a trabalhar, né, voluntariamente, e dar visibilidade, mas além de visibilidade, é a possibilidade de executar algo que é tão importante, não só para a natureza, mas como para o ser humano, que a gente não vive sem a natureza, estamos percebendo isso. E a pandemia veio... a gente aí agora. Pois é, a pandemia veio mostrar exatamente isso, né? Tenho falado que 2020 é um ano que marcou a humanidade. A humanidade tem que fazer uma grande reflexão. A humanidade, de um modo geral, não estamos falando só do Brasil, não, que nós ainda temos ainda essa dificuldade latino-americano de pegar as coisas. Mas a humanidade, de um modo geral, viu que 2020 mudou as nossas vidas, né? Então, essa reflexão tem que ser feita. Certamente. A gente vai continuar aí à disposição, ficamos no aguardo para dar continuidade ao trabalho, que pode ser feito, a gente não falou, mas essa etapa de plano é perfeitamente, como a gente já tem o diagnóstico elaborado, a gente pode fazer de forma remota, não tem problema nenhum. Perfeito. Só precisa identificar as pessoas que a gente pode contactar na Câmara, tá bom? A Silvia tem nos ajudado muito. A gente está no corre-corre danado, mas ela tem passado tudo e pode ter certeza que nós vamos caminhar junto com ela aí à disposição de vocês. Perfeito, muito obrigada. Tá bom? Eu vou me retirar porque eu tenho uma outra reunião agora às 9h30. Quero agradecer muito a oportunidade, desejar a vocês aí um bom dia, que corra tudo bem. Mais uma vez, meu nome, de Silvia, de todos da casa, agradecer a parceria e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com a gente aí. E que corra tudo bem. Pode contar sempre com a gente. Um grande abraço a todos e minha gratidão. Obrigada. Ana, então eu vou conversar com ele, está me ouvindo? Sim, perfeito. Eu vou conversar com ele, eu acho que eu vou fazer parte dessa comissão, né, vamos ver se tem mais alguém para participar comigo, aí a gente formaliza isso e dá continuidade, tá bom? Tá bom, a gente fica te aguardando, assim que vocês estiverem prontos, a gente marca uma reunião técnica, tá? Tá, joia, obrigada, tá, gente? Nada. Nós que abraço. agradecemos, bom dia. Obrigada, um bom dia, um abraço obrigado aí. Bom dia, tchau, tchau. Tchau.